Os irmãos, podem tomar assento, por favor? Paz do Senhor, irmãs. Amém. Agradeço a vida das irmãs. Quero agradecer ao Senhor, nosso Deus, por essa oportunidade que nós estamos na casa dele, aprendendo da palavra dele. E cada vez que nós viemos na casa do Senhor, nós temos que vir com o propósito de aprender e de pôr em prática na nossa vida. Não é verdade? Porque se nós entrarmos por essa porta, eu sempre falo isso, entrarmos por essa porta e sentarmos nesses bancos, ouvirmos a palavra do Senhor e sairmos daqui e não pormos em prática, né? Então é em vão. Nós temos que sair da nossa casa, nosso lar já com um propósito. O Senhor fala comigo, Deus, eu quero ser transformada pela sua palavra. Amém? E eu sei que Deus está aqui, o Senhor está aqui e Ele é aquele que transforma as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Ele só quer um coração, né, aberto para Ele poder trabalhar. Amém? Nós temos aqui vários, né, corações abertos para Ele trabalhar. Em nome de Jesus. Minha irmã, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, eu agradeço a vida do meu esposo, né, por estar aqui, ministrando a palavra para as irmãs. Eu falei com ele essa semana, ai meu Deus do céu, minha barriga. Ai Jesus, tem misericórdia. E eu preparando esse estudo. E eu, irmãs, eu quase acabei com as folhas da minha agenda. Eu acho que eu refiz umas 5, 6 vezes esse estudo. E refiz de Jesus, sem misericórdia. Mas Deus é bom, né? Ele não é na nossa suficiência, né? É na suficiência do Senhor, não é no nosso poder, mas é no poder do Senhor. Então aí nós vemos, irmãs, que nós não somos nada sem o Senhor, né? Somos totalmente dependentes dele. Dependemos totalmente dele, né? E eu dependo totalmente do Espírito Santo de Deus. E aquilo que o Senhor falou no meu coração, através desse estudo, né, eu creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração, amém? Eu não posso falar no coração das irmãs, mas a palavra de Deus ela fala. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Ela é poderosa para trabalhar em todos os corações, em nome de Jesus. Eu queria mexer um pouquinho com as irmãs, tá vendo umas irmãs lá atrás, lá longe. Irmãs, vamos ocupar as primeiras fileiras aqui. Nem esperar as irmãs saírem do lugar, da segunda para trás, tá? As irmãs que querem ficar mais perto, estão muito longe. Esperar as irmãs irem, as irmãs comigo estão lá atrás, para ocupar aqui, ó, no meio, para nós estarmos mais juntinhas, né, irmãs? Mais pertinho umas das outras. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãs. Vamos nos mover, né? Vamos sentar aqui nos primeiros bancos, para nós ficarmos mais perto, ficarmos tão longe. Vamos lá, meninas. Estamos esperando. Não precisa ter medo de mim, não, tá, irmãs? Eu sou sozinha. Quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, uma passagem que fala assim que o povo estava tudo, né, um muito longe do outro, né, um estava para lá, outro estava para cá. Ele falou assim que não era bom que estivesse, né, um tão longe dos outros, né, que era para se aproximar, ficar mais junto, né? Então vamos ficar mais juntinhos, né? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãs, eu estou nervosa, viu? Estou bem nervosa. Olha para mim, intercede por mim. Oh, Jesus. Quando nós estávamos falando, eu e meu esposo, sobre esse chá com as irmãs, né, sobre o que ministrar para as irmãs, e daí veio assim na minha mente, né, esse tema, mulheres cheias da graça. Então, esse tema assim, sempre falou muito comigo, desde quando eu me converti. Quando eu me converti, eu ganhei um livro, né? O primeiro livro que eu ganhei, o título dele era Mulheres Cheias da Graça. Eu li aquele livro, assim, eu devorei aquele livro, achei muito lindo, muito bonito, assim, meu Deus, né? Que coisa linda, Mulheres Cheias da Graça. Mas, o que é o verdadeiro significado da graça? Irmãos, nós vivemos num mundo, quando nós olhamos para o mundo, né, em que nós vivemos, nós vemos que o mundo está totalmente, né, sem essa graça. Sem essa graça de Deus. Nós vemos pelos acontecimentos, pelas coisas que acontecem, pessoas
pessoas, né, matando um ao outro, as pessoas sendo assassinadas, pessoas fazendo justiça com as suas próprias mãos. E muitas vezes nós, até mesmo nós, cristãos, que estamos dentro da igreja, né, nós olhamos para isso, nós temos uma certa indignação, mas quando a gente vê assim, aquela pessoa que matou, roubou, estuprou, violentou criança, né, e está sendo ali, está recebendo, né, aquilo que ele fez, e em troca, também está sendo assassinado, sendo tirado a vida dele, como se ele fosse um nada. Muitas vezes, lá no fundinho do nosso coração, a gente fala assim, mereceu, né? O que ele fez. Não é verdade? Muitas vezes não tem esse sentimento, né? Matou, roubou, né? Assassinou, violentou uma criança, ele teve o que mereceu. Muitas vezes nós não falamos com os nossos lábios, mas lá no fundo do nosso coração a gente, é mais um. Então nós vemos aí, né, a falta de graça, né, que é o perdão, que é algo que você dá para a pessoa que ela não merece. Então nós vemos isso nesse mundo. Eu falei assim, Jesus, né? Será que nós estamos vivendo essa graça? E eu comecei a estudar sobre isso, né, sobre a graça de Deus. Amém? Aí nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu poderia falar, irmãos, sobre muitos assuntos para mulheres. Talvez você estiver esperando, né? A missionária Silvana vai falar sobre como a mulher ser uma esposa abençoada, cuidar da sua casa, né? Como a mulher se relacionar, ter um relacionamento com seu esposo, com seus filhos, na sociedade, com seus irmãos, e muitos outros assuntos que a gente vê muito ministrando, né? As irmãs estão ministrando em conferências, é bênção, temos aprendido muito com isso também. Mas hoje nós não vamos ministrar sobre isso. Eu falei assim, o Espírito Santo falou no meu coração, se você, né, Silvana, entender qual é o verdadeiro sentido da graça, e se as minhas filhas também entenderem qual o verdadeiro sentido da graça, então ela também vai saber como ser uma esposa abençoada, né? Como ser mãe, como ser esposa, como se relacionar com as suas irmãs da igreja, se relacionar com a família, se relacionar na sociedade. Se nós aprendermos, entendermos realmente qual o sentido dessa graça, irmãos, nós vamos poder pôr tudo isso em prática, amém? Porque a graça já vai nos ensinar como ser, né? Ter sucesso, desempenho, né? Na nossa casa, no nosso lar e na igreja onde nós congregamos, né? E no mundo onde nós vivemos, amém? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu fiz um esboço aqui de umas 15, 16 páginas, tá, irmãos? Mas não se preocupa não, porque eu acho que eu vou falar rapidinho. Muito conhecido nosso. O pastor já pregou, acho que aqui, por esses dias sobre isso. Efésios 2:8. Mas nós vamos pegar esse versículo como base para nós falarmos. Fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Bem? Então, o que é graça? Graça é algo que nós recebemos que nós não merecemos, né? É um presente que nós recebemos, mas nós não merecíamos. Então, é um favor imerecido. Eu recebo o que eu não mereço. Então, nenhum de nós recebe o pagamento de acordo com o nosso mérito, pois não somos capazes de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita. Se fôssemos pagos com base na justiça, todos iríamos para o inferno. Amém? Se nós fôssemos receber algo por aquilo que nós somos, pela nossa justiça, irmãos, todos nós iríamos para o inferno. Então, graça significa que não há nada que possamos fazer para que Deus me ame mais. Amém? Graça não é nada, você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. E graça, não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame menos. Amém? Então Deus não nos ama menos e nem nos ama mais. Deus simplesmente nos ama por aquilo que nós somos. Então, pela sua infinita misericórdia, então, graça, perdão, amor. Ele olhou para a minha vida, Ele olhou para a sua vida, tão miseráveis que nós somos. Vitor fala assim, que a nossa alma, né? Nós temos uma alma pecaminosa, né? Por causa da queda de Adão e Eva. Então, habita aqui em nós o pecado, que dentro habita o pecado.
Nós somos muito más, irmãs. Não é verdade? Somos muito más. Quando você, eu tenho certeza que quando você olha para dentro de si, você reflete nas suas atitudes, nos seus pensamentos, você acha alguma coisa boa dentro de você? Mas Deus vê algo de bom em nós. E é por isso que nós recebemos essa graça dele, pela sua infinita misericórdia, né? O perdão. Nós merecíamos o castigo, mas em vez disso, né, nós recebemos o perdão. Nós tínhamos que receber a ira de Deus, mas nós recebemos o amor dele. Amém? E lá em Efésios capítulo 3, 17 fala assim: é pela fé que cremos que ele habita em nós, no nosso coração, e pela fé que estamos arraigados e fundados no seu amor. Amém? É pela fé que nós estamos arraigadas, afundadas no seu amor. Então, o primeiro passo para eu ser uma mulher cheia dessa graça, o que é? Eu preciso crer, eu preciso ter fé. Amém? Crer em Jesus, ter fé para mim passar pela regeneração, pelo novo nascimento. E eu creio que todas as irmãs que estão aqui nesta tarde, né, já passaram pelo novo nascimento. Amém? Nós já passamos pelo novo nascimento. Então, o primeiro passo para nós sermos uma mulher cheia da graça é você crer e ter fé. E a nossa vida ser mudada. Amém, irmãos? Quando nós cremos, né, nessa graça salvadora, a nossa vida é transformada. A rota do nosso caminho antes de ter Jesus Cristo era para cá. Agora a nossa rota é para lá. Amém? Antes nós estávamos caminhando para o inferno. Hoje nós estamos caminhando para o céu. Então a nossa vida foi transformada por essa graça regenerada. Em nome de Jesus. Irmãs, e essa graça em nós, ela gera mulheres fortes. Fala comigo. Mulheres fortes. Amém? Essa graça gera mulheres fortes. Por que gera mulheres fortes? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 23, fala assim: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós somos regenerados pela palavra, por essa semente, que é Jesus Cristo de Nazaré. E essa semente em nós, o nosso fruto vai ser dessa semente. Amém, irmãos? O nosso fruto vai ser dessa semente. Então essa semente é Jesus Cristo. Então nós temos que ser fortes. A nossa semente, o nosso fruto é forte. Por quê? Nós somos plantadas num solo fértil e forte, que é Jesus Cristo, né? E aqui fala que nós somos regenerados. Então você for, né, regenerado através dessa semente. Então o seu fruto é forte. Então essa semente gera mulheres fortes. Amém? Então essa palavra gera mulheres fortes, porque estou plantada em Cristo. Irmãs, você sabe o que é o oposto de mulher fraca? O oposto de mulher fraca não é uma mulher impertinente, né? Aquela que age de maneira grotesca, ofensiva, inconveniente. Não é uma mulher rabugenta, uma mulher rixosa, né? Aquela de Provérbios, aquela mulher goteira, né? Aquela mulher rabugenta, que nada tá bom, aquela mulher agressiva. Não é uma mulher barulhenta, não é uma mulher que fala pelos cotovelos impensadamente, né? Tem muitas mulheres assim, né, que falam sem pensar, não mede suas palavras para falar, né? Isso não é uma mulher forte, não é uma mulher gritona. O oposto de fraca não é uma mulher gritona, sem controle, não é uma mulher autoritária. Sabe aquela mulher autoritária, é uma mulher general? Ele tem que ser assim, hein? É no cajado. Jesus. Tem que ser assim, comigo funciona assim. Vai do meu marido, vai dos meus filhos. Irmãs, isso não é uma mulher forte. Então todos, aquela mulher orgulhosa, sabe aquela mulher feminista? As mulheres feministas, né?
saem nas ruas com cartazes, né? E protestando, e falando, e não sei o quê. Então, isso não é o oposto de mulher fraca. Todos esses adjetivos não são de uma mulher forte. Amém, irmãs? O oposto de fraca, irmãs, eu vou usar a palavra no esposo. Escute com seu coração. Amém? Escute com seu coração que eu vou ler aqui para vocês. Um exemplo para vocês de mulher, de oposto de mulher fraca. O oposto de mulher fraca, prestem atenção, tá, irmãs? Mary Durand, 14 anos de idade. Na França, no século XVII, ela é presa por ser protestante, por professar sua fé em Jesus Cristo. Na cadeia, disseram para ela assim: você pode ser solta em troca de uma frase: eu renuncio. Aí, o que ela fez? Ela escreveu bem grande na cela dela: eu resisto. E essa menina de 14 anos, com apenas 14 anos, né, que entregou a sua vida para Jesus, para Deus, para servir o Senhor, ela ficou 38 anos na cadeia e ela morreu ali, resistindo. E ele chegava para ela: se você renunciar, né, você é solta. Ela: eu resisto, eu resisto. Com apenas 14 anos, ela ficou 38 anos presa e morreu ali, resistindo. Um outro exemplo de oposto de mulher fraca: Gladys Staines, em 1999, né, um pouco mais recente. Essa mulher, junto com seu esposo, eles serviam os leprosos na Índia. Teve um certo dia que chegaram, né, ela estava num lugar, chegaram para ela e falaram assim: olha, acabaram de assassinar o seu esposo Graham, o seu filho Filipe, de 10 anos, e Timóteo, de 6 anos, foram queimados vivos dentro de um carro. Você sabe o que essa mulher fez? Ela disse assim: eu só tenho uma coisa para falar ao povo da Índia. Não estou amargurada e nem irada. Queimamos o ódio e espalhamos o amor. Esse é o oposto de mulher fraca. E a sua filha, né, de apenas 13 anos, ela foi entrevistada por uma revista muito famosa. Chegaram para ela e falaram assim, né, para ela: Esther, o que você acha de tudo isso, né, que aconteceu? Seu pai, né, seus irmãos serem assassinados. Ela falou assim: eu louvo ao meu Deus por ter achado meu pai digno de morrer por ele. Aleluia. Irmãs, isso é o oposto de mulher fraca. Amém? Então, é mulheres que elas entendiam o verdadeiro significado da graça de Deus. Elas entregaram tudo de si para Deus. Só que nessa entrega de tudo de si para Deus, elas receberam tudo de Deus. Essa graça soberana de Deus dentro delas. Então, eram mulheres que elas não só conheciam a graça de Deus, mas elas viviam essa graça de Deus. Então elas viviam imersas, sabe? Submersas, imersas nessa graça de Deus, arraigadas nessa graça de Deus. O que é submersa e imersa, né? É algo que está fundo, profundo. Então elas não viviam, sabe, só aqui em cima nessa graça, mas elas viviam, sabe, lá embaixo, mergulhadas na graça de Deus. E é assim, irmãs, que nós precisamos estar. As mulheres fortes, elas vivem, sabe, nadando na graça de Deus. Uma vez eu contei uma historinha para as crianças do caramujinho Zezé, que tinha muito medo do mar. Ele chegava, né, na beira da ponte, seus irmãozinhos gostavam de mergulhar, e lá mergulhava, ele via naquele marzão, e ele sentia vontade de mergulhar naquele mar, mas ele tinha muito medo. Aí quando ele chegava assim, ele botava só o pezinho e saía, botava para trás correndo, porque tinha aquela onda. E muitas vezes nós estamos assim, só com o nosso pezinho na graça, né? Só com o pezinho aqui, ó. Mas não é assim que nós temos que estar na graça do Senhor, irmãs. É submersas na graça do Senhor. Amém? Experimentando essa graça do Senhor, vivendo essa graça do Senhor. Arraigadas. Os irmãos já viram uma plantação de videira? Tem uma época do ano que a videira ela é
podada, totalmente podada. Aí o agricultor, que ele faz? Ele pega uma cana e ele passa uma cola e coloca naqueles galhos, sabe? Naqueles troncos que foram cortados, né? Para nascer uma nova videira, né? Para brotar. E quando essa cola ela cicatriza, que chega a época de vir as folhas, os galhos, né? Que ela cresce. Você já viu como fica um pé de videira? De uvas? Os seus troncos, os seus galhos, eles ficam tão entrelaçados um no outro que você depois não sabe aonde foi emendada aquela cana, aonde começou. Irmãs, e assim que nós temos que estar arraigadas em Jesus. Sabe, você não sabe aonde você começa, aonde Jesus começa em você. Como essa videira, entrelaçados, né? Arraigados em Jesus, entrelaçados no Senhor Jesus, na graça do Senhor Jesus. E é assim que nós temos que estar nele. Amém, irmãos? Então essas mulheres fortes, elas sabem, irmãos, que tem um lugar para elas permanecer quando tudo em sua volta, né, está difícil. Quando tudo em volta da sua alma se abala, elas sabem que tem um lugar onde elas vão permanecer. Aleluia. Que é na graça do Senhor Jesus. Esse exemplo dessas mulheres, né, elas sabiam, né, onde que elas podiam se apegar, aonde que elas tinham que permanecer, é na graça do Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós temos que estar. Mulheres fracas não creem num Deus forte, bom, sábio e misericordioso o suficiente para capacitá-las para passar pelas aflições. Amém? Lá no Salmo 34:19, muitos são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livra. Mas as fracas não conhecem esse versículo. Elas não sabem desse versículo. E mulheres fracas, elas não glorificam e nem exaltam a Deus em todas as situações da sua vida. Seja na alegria, seja na dor, seja na fartura, seja na escassez. Então, mulheres fracas não sabem glorificar o Senhor nessas situações, em nenhuma situação. Amém? E, irmãs, essa graça de Deus na nossa vida, ela transforma a nossa fraqueza em força. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Deus. A minha graça te basta. Deus falando para Paulo: eu sou tudo para você. Você não precisa de mais nada. Tudo que você precisa está em mim. Eu sou o suficiente para você. E lá, continuando no versículo 10, fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. É até interessante, né? Você fica, nossa, acho que Paulo é masoquista, né? Sente prazer, né, nas aflições, né, nas perseguições. Mas que coisa é essa, né? Sentir prazer nisso aqui, em sofrer. Mas não, irmãos, ele conhecia a graça de Deus, ele vivia a graça de Deus. Então ele está falando assim: quando mais sou afligido, mais eu busco a Deus. Quanto mais você é afligida, mais você busca a Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais forte em Deus você fica. Aleluia. Amém? Mais forte você fica em Deus. Você se torna uma mulher forte a cada dia, quanto mais você busca Ele. E quanto mais o Senhor te aflige, é para você buscar Ele, para você se fortalecer nele e ser forte cada dia mais. É por isso que nós somos afligidos. Então a graça, ela se manifesta nas nossas perseguições, nas aflições que nós passamos. Ela tem que se manifestar na nossa vida em atitudes. Amém, irmãos? Então, quanto mais sou perseguido, sou afligido, mais eu tenho oportunidade dessa graça ser manifesta através da minha vida, em atitude e em caráter. Amém? Lá em João, capítulo 3, 16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Apocalipse capítulo 3, 18, fala do Cordeiro que foi morto antes, desde a fundação do mundo. E Efésios 2, 8, que nós lemos: pela graça sois salvos. Isso não veio de vós, em nome de Deus. Irmãos, esses versículos revelam que o propósito final da graça de Deus. Qual que é o propósito final da graça de Deus? Sabe qual que é o propósito final da graça de Deus? Que Cristo morreu por mim, por você, para nos tornar a sua noiva e um dia nós vivermos uma eternidade com Ele. Esse é o propósito da graça de Deus. Esse é o propósito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que um dia nós estejamos com Ele lá na glória, amém? Nas bodas do Cordeiro. Esse é o propósito final desses versículos, que eu entendo para a minha vida estudando, sabe? Que eu entendi. E quando nós meditamos, irmãos, nesses versículos, o que você sente? Sente o que motiva aqui dentro? Né? Isso não é para nós, sabe, nos gloriarmos do Senhor, sabe, para nós nos enchermos de força no Senhor, quando nós meditamos nesses versículos, para nós nos tornarmos mais fortes e ter mais força para buscar o Senhor a cada dia mais, para ser cheio dessa graça na nossa vida, para que ela venha se manifestar todos os dias na nossa caminhada. Isso não mexe assim, com o seu coração. Mas é isso que nós precisamos entender. Nós ficamos tão insensíveis, né, em relação à palavra do Senhor. Nós lemos a Bíblia, lemos alguns versículos, ouvimos, mas isso não toca no nosso coração. Você não sente o verdadeiro significado, sabe, da palavra do Senhor. Mas a graça de Deus em nós é para nós compreendermos, sabe, o significado da palavra do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Mas eu não estou conseguindo me entender. Eu falei assim: amor, será que eu vou conseguir passar para as irmãs aquilo que Deus falou no meu coração, né? Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu disse: maninha, Deus, deixa Deus falar. Senhor, irmãs, ora para que Deus, sabe, comunique no seu coração, assim como comunicou no meu coração, quando eu estava fazendo esse estudo. E essa graça, irmãs, ela já está dentro de nós. Então é preciso, somente é preciso da nossa parte, nós termos coragem, atitude e disciplina para caminhar com ela, amém? Andar nela e ela manifestar na nossa vida cristã. Coragem, atitude, disciplina para nós andarmos com essa graça da nossa parte, para ela poder ser manifesta na nossa vida, no nosso dia, na nossa caminhada com o Senhor. E coragem, atitude e disciplina são um cerco que desenvolve o nosso caráter cristão. E caráter, eu estava vendo algumas definições e eu achei muito interessante. Caráter é o que sou quando ninguém está vendo. Caráter é o que sou quando ninguém está vendo. Porque aqui é muito fácil eu, né, mostrar o meu caráter, sou boazinha, que benção, semana, que benção, né, as minhas irmãs. Mas quando eu estou só, né, quando os meus irmãos não estão me vendo, lá na minha casa, lá no meu serviço, né, qual é o meu caráter? E o caráter de Deus em mim, ele desenvolve quando a minha vontade conflita com a vontade de Deus. Amém? Quando a minha vontade conflita com a vontade de Deus. A minha vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. Mas eu decido, tenho atitude de fazer a vontade de Deus. Aí o caráter de Deus, ele começa a ser desenvolvido na minha vida. Então a minha carne quer algo, mas eu escolho o que ela não quer, que é obedecer a Deus. A minha carne quer uma coisa, mas Deus quer outra. Mas eu escolho aquilo que Deus quer na minha vida. E lá em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 6, fala assim: se você conhece, então prova que o conhece. Como? Obedecendo, fazendo o que Ele manda. Isso prova que você está nele e ele em você.
Ó, sabe como é que você prova que você conhece o Senhor? Obedecendo, fazendo aquilo que Ele manda. Quando você faz aquilo que o Senhor manda, isso prova que você está nele e Ele em você. Amém? A graça está em você, você está na graça, então eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. E se Ele está em você, então você está cheia da graça. E estar cheia da graça é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, não é estar cheio do Espírito Santo de Deus em relação à manifestação do Espírito Santo, de você estar orando em línguas, de você sentir o poder de Deus, de você pular no poder de Deus, né? São manifestações, mas estar cheio do Espírito Santo e se manifesta em atitudes. Nossa, amém? Então, se você está cheio do Espírito Santo, não terá dificuldade em ouvi-lo e obedecê-lo. Lá no Salmo 119, eu gosto muito desse Salmo 119, versículo 18, fala assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, os olhos do nosso coração nesta tarde, para que nós possamos contemplar as maravilhas do Senhor para as nossas vidas. Amém, irmãs? E a mulher cheia da graça, irmãs, ela escolhe ser bondosa, ela escolhe ser humilde, ela escolhe ser amorosa, ela escolhe ser justa, mansa, benigna, longânima, íntegra, incentivadora, caridosa, abençoadora. A mulher cheia da graça, ela não difama ninguém com a sua língua. Não dá para nós explicarmos todas essas qualidades da mulher cheia, da mulher forte, né? Uma mulher forte. Mas eu estava pensando aqui, irmãs, você é abençoadora? Você é uma mulher abençoadora? Quantas pessoas você escolheu durante esse ano, até agora, né? De janeiro até mês de julho, para você abençoar? Quantas pessoas você já abençoou? Não estou falando de você abençoar, sabe? Chegar na irmã, é bênção, você não mandar uma palavra para ela, né? No sentido. Eu falo no sentido de abençoar, de você dar. Muitas vezes nós queremos ser bênção, mas nós não queremos dar nada, né? Não é verdade? E é tão bom você ser abençoadora, não é? Você já teve a experiência de você dar e você ser abençoado? Só pelo, né? Nossa, eu dei, você sentiu aquele prazer na sua alma. Oh, irmãs, a mulher cheia da graça, ela é abençoadora. Aleluia. Ela não é mesquinha, ela não quer só para si. E muitas vezes nós temos tanto e queremos só para nós, né? Mas não temos dividido nada com ninguém. Deus fala assim, ó, fulana, vai lá, abençoa fulano de tal, né? Dá, né? Aquele sapato bonito que você tem, é o número dela. É o número dela. Você fala o quê? Mas meu sapato tão lindo, né? Não comprei ontem. Não vou dar não. Né? Nós somos apegados, somos mesquinhas, né? Não somos abençoadoras. Temos 10. Não vai fazer falta uma, a gente não dá. Não dou. Você tem lá uns par de vestidos bonitos no teu guarda-roupa, né? E talvez Deus fale para você dar para a pessoa que até tenha, sabe? Né? Até tenha, mas é só o fato de você, sabe, ser abençoadora, de dar, sabe? De não ser apegada, mesquinha, miserável. Muitas vezes nós somos tão mesquinhas e tão miseráveis que nós não queremos abençoar ninguém. Deus falou muito comigo, né? Nesse abençoadora. Falei, Jesus, quantas pessoas abençoei esse ano, Senhor. Deus, né? Ô irmãs, para nós dedicarmos, né? E a mulher cheia da graça, ela é abençoadora. E outra coisa, a mulher cheia da graça, ela é incentivadora. Principalmente dentro da sua casa. Principalmente com seu esposo. Irmãs, nós temos caminhado com Jesus já há alguns anos, né? Uns 25 e tantos anos com Jesus já. Quase 25. E no ministério, né, pastoral, nós já temos quase 12 anos, junto com meu esposo. Então nós temos
caminhado assim por várias igrejas, né, pastoreado. Irmãos, e eu tenho percebido assim que tem muitas mulheres, irmãos, que são tão desanimadas, mas tão desanimadas, pelo amor de Deus, que contagiam o seu esposo. Só o sangue do Cordeiro. Irmãos do céu, para Jesus, né? Enche essas irmãs da tua graça para ser aquela mulher incentivadora, incentivar o seu esposo a buscar o Senhor, incentivar o seu esposo a orar, incentivar o seu esposo a aprender. Ô irmã, incentiva o teu esposo, apoie ele, né? Apoie ele a buscar o Senhor, apoie ele a estudar, apoie ele a aprender, apoie ele lá, como o pastor sempre fala lá no CFO, aprender a palavra de Deus. Ô irmã, mas tem irmãs que falam assim, uma vez no mês, chega no domingo, ai irmão, não vai não, tem tanta coisa para fazer, não fica aqui, me ajuda, né? Não vai não, mas não precisa. Irmãs, pelo amor de Deus, às vezes o esposo ele já não está querendo ir, e uma palavrinha assim sua, pronto, é que ele não vai mesmo, né? Nos cultos de oração, nas vigílias, irmãs, eu falei assim, meu Deus do céu, os nossos jovens estão ganhando das irmãs. Falei, Jesus, enche as minhas irmãs da graça do Senhor, porque nos nossos vigílias, que é uma vez por mês, os nossos jovens estão aqui se derramando no poder do Senhor, se enchendo do poder do Senhor, e não tem uma irmã, uma não tem, né? Tem algumas, né? Mas irmãs, dá para contar no dedo, duas, talvez três, né? Falei, Jesus, cadê as minhas irmãs, né? Que não estão aqui buscando o Senhor. Irmãos, precisa, sabe, essa graça precisa ser manifesta na sua vida, para você, sabe, buscar o Senhor, não perder essa oportunidade de você crescer. Amém, irmãs? Vamos continuar aqui. E, irmãs, e integridade, sabe, justa. Eu ouvi um testemunho que eu fiquei assim, Jesus, né? Como às vezes nós temos uma língua tão grande e fazemos, somos tão injustos e tiramos assim, conclusões erradas, né, das coisas que nós vemos e nem procuramos saber. Uma mulher, né, uma irmã, ela saiu da sua casa com suas 3 filhas, estava chovendo muito, pegaram um ônibus, passearam no domingo, né, para o shopping, entrou dentro do ônibus, sentou do lado de uma outra mulher, assim, ela sentou, e ela estava com o seu guarda-chuva, colocou do lado, e a hora que chegou na parada, que é para descer para o shopping, o que ela fez? Ao invés dela pegar o guarda-chuva dela, ela pegou o guarda-chuva da mulher que estava do lado, e essa mulher contou um escândalo dentro daquele ônibus. Olha, o cara estava roubando o guarda-chuva dela, que ele já se viu, que não tem mais o que ser dentro do ônibus, né? E aquela irmã ficou muito constrangida, né? Pediu desculpa pelo guarda-chuva dela, mas o menino desceu. E coincidiu que na volta, foi passeou no shopping, né? Ficou com as meninas lá. Aí as meninas quiseram ficar um pouquinho mais, a mãe veio na frente. E parou de chover, a mãe pegou os 3 guarda-chuva, com dela 4, subiu no ônibus. E o que acontece? Coincidiu daquela mesma mulher estar no ônibus. E olha, aquela mulher viu aquela irmã dentro do ônibus, ela falou assim, puxa vida, viu? Olha, não conseguiu roubar o meu, mas roubou 3. Né? Olha só, né? Que coisa. Muitas vezes nós tiramos conclusões erradas, né? Julgamos as pessoas, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser justas. Tomar cuidado com, né, a nossa língua. Irmãos, e quantas vezes nós difamamos, né? Temos o prazer de difamar a pessoa. Às vezes a pessoa errou atrás, passou, né? Está aqui na graça do Senhor, restaurado, né? E nós fazemos questão de lembrar os mais novos que chegam, né? Aquela irmã, uma bênção. Mas ó, no passado foi assim. Ô irmãs, só o sangue do Cordeiro, né? Isso não é graça, irmãs. Isso não é graça. Prazer em difamar, né? Uma pessoa, nosso irmão, nossa irmã. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, em nome de Jesus. E a nossa existência, irmãs, só tem sentido, sabe, a partir do momento que nós estamos em encontro com essa graça. Porque longe de Jesus Cristo, longe dessa graça, de um relacionamento com o Senhor Jesus, nós somos um deserto, e deserto gera morte. Amém? Então, longe de Jesus, né? O nosso interior é um deserto. E quando nós pensamos em deserto, vem o quê? Sequidão. Não tem nada, não tem vida, não tem nada. Não é verdade?
E se nós não estamos cheios da graça, do Espírito Santo de Deus, do que então nós estamos cheios? Se nós estivermos cheios da carne, né, da nossa carne, que é terrível, né, carnais, se nós orarmos, se nós jejuarmos, se nós buscarmos o Senhor, nós vamos subjugar essa carne e gagueira. Agora, se nós estivermos cheios, né, de Satanás, se o diabo estiver no nosso corpo, né, ele sai o quê? Através do sangue de Jesus. Você coloca a tua mão, expulsa no nome de Jesus, ele sai. Mas a carne, irmã, ela só sai com oração e jejum. Ela sai não, ela é subjugada, né? Porque nós temos uma natureza aqui dentro de nós que é pecaminosa. E nós temos sentimentos que com a queda, né, do homem, sabe, se alojou na nossa alma. Que mesmo quando nós aceitamos Jesus Cristo, se nós não vigiarmos, não tivermos um relacionamento diário de intimidade com Jesus, a qualquer momento esses sentimentos, eles querem brotar daqui de dentro, querem explodir daqui de dentro, se manifestar daqui. Então, irmão, nós temos que vigiar, ter um relacionamento de intimidade, viver essa graça de Jesus Cristo na nossa vida, para que esse sentimento fique aqui, porque nós só vamos ter um corpo glorificado, isso que só vai sumir e acabar quando nós estivermos na glória com o Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, esses sentimentos vão estar dentro de nós e eles vão querer se manifestar. Todos os dias eles vão querer se manifestar. E mais forte, irmãos, eu aprendi uma coisa, que aquele que você mais alimenta é o que mais vai ter força na sua vida. O que você mais alimentar é o que mais vai ter força na sua vida. Quem você tem alimentado mais? A tua carne ou o teu espírito? Porque o que vai ter força na sua vida, na sua caminhada cristã, é aquilo que você mais, o que mais recebeu o alimento. Amém? Que o nosso espírito venha receber mais esse alimento no nome de Jesus Cristo. Só que lá em João, capítulo 7:38, fala assim: